Ah, Brasil! País onde quem devia estar respondendo o processo tá dando entrevista de santo. Bora pra fofoca institucional do dia? Porque hoje o tribunal virou praticamente um episódio de A Fazenda. Só que ao invés de vaca e porco, temos Tarcísio de Freitas, Ciro Nogueira e Anderson Torres disputando quem nega golpe com mais convicção. Ouvido como testemunha de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, negou ter tido qualquer tipo de diálogo com o ex-presidente a respeito de uma tentativa de ruptura da ordem democrática, de uma tentativa de golpe de Estado. Começando pelo querido Tarcísio, o herdeiro político de Bolsonaro em São Paulo, que foi lá no STF dar seu depoimento como testemunha de defesa do ex-presidente. E adivinha? Segundo ele, Bolsonaro jamais, em tempo algum, em nenhuma hipótese, teria falado de golpe. Aliás, segundo Tarcísio, Bolsonaro era deprimido. Tarcísio relatou ao Supremo Tribunal Federal que encontrou com Bolsonaro em diversas ocasiões neste finalzinho do ano de 2022, porque ele, já então eleito para exercer o cargo de governador do estado de São Paulo, cuidava da mudança da família que ainda estava vivendo aqui na capital federal. E em todas as vezes que ele vinha até Brasília, então fazia uma visita a Bolsonaro, de acordo com ele, por conta da admiração, da amizade, enfim, que os dois já mantinham há algum tempo. Conformado, quase abraçado num edredom vendo Sessão da Tarde, resignado, disse ele. Eu, se fosse o relator, já pedia o atestado de bom mocismo na hora. E ainda completou. O máximo que Bolsonaro falava era que o governo Lula seria de lamentar, mas golpe, nunca. Nem um papelzinho, nem uma figurinha do Zap. Inclusive, Tarcísio de Freitas chegou a dizer que o comentário que Bolsonaro fazia sobre o governo que iria assumir então o poder, o governo Lula, era, abre aspas, de lamentar e a preocupação de que a coisa desandasse. Tarcísio também foi questionado pelos advogados de Jair Bolsonaro se ele observava algum tipo de ligação, algum fato que pudesse ligar Jair Bolsonaro aos ataques do dia 8 de janeiro de 2023. E então Tarcísio respondeu: não, sequer o presidente estava no Brasil. Tudo no amor. Só não explicou como é que o presidente estava tão conformado e, ao mesmo tempo, a sede dos três poderes foi virada do avesso. Aí veio Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil e atual presidente do PP, outro que negou até a sombra. Disse que a transição para o governo Lula rolou tranquila, que Bolsonaro não tentou travar nada. Inclusive, Ciro ia até o Alvorada fazer fofoca política para o presidente derrotado, que mais parecia hóspede vitalício lá. Ele negou que tanto Anderson Torres quanto o ex-presidente Jair Bolsonaro tivessem tido qualquer tipo de diálogo golpista ou de intenção de ruptura da ordem democrática. Também negou ter sido apresentada qualquer tipo de minuta que prevesse um golpe ou então alguma medida de exceção, como estado de defesa e estado de sítio. E veja você, tudo dentro da normalidade. Quando perguntaram se tinha visto alguma minuta golpista, ele fez cara de paisagem e negou. Segundo Ciro, o máximo que rolou foi decepção com a falta de interesse do novo governo na transição. Quer dizer, o Lula eleito e o Ciro achando ruim que ele não foi bater ponto para ouvir papinho de gabinete golpista. E Ciro segue. Mas foi tudo dentro da normalidade. Em nenhum momento o presidente quis obstacular. E aqui ele se refere então a Jair Bolsonaro como o então presidente nesse final de 2022. Para completar o bingo da negação, teve Ana Paula Marra, secretária de Desenvolvimento Social aqui de Brasília. Ela contou sobre uma reunião no dia 6 de janeiro, isso mesmo, 2 dias antes do vandalismo, para planejar a retirada dos acampamentos golpistas. Segundo ela, a ideia era mandar assistência social antes da polícia, um verdadeiro plano de acolhimento. O depoimento de Ana Paula Marra, secretária de Desenvolvimento Social aqui do Distrito Federal, que falou como testemunha de defesa de Anderson Torres. E ela falou principalmente sobre a situação dos acampamentos que estavam ali colocados em frente ao quartel-general de Brasília no final de 2022 e início de 2023. Lembro que milhares de pessoas que estavam neste acampamento foram pessoas que então participaram a princípio das manifestações no dia 8, mas que também participaram das invasões, das depredações aos prédios públicos e que depois inclusive retornaram a este acampamento depois que toda a depredação aconteceu ali na parte da esplanada dos ministérios e também na Praça dos Três Poderes. Pena que deu tempo só de reunir e tomar cafezinho porque no domingo a quebradeira já estava comendo solta. Detalhe!
Ela disse que ouviu o general Dutra e Anderson Torres falando sobre possíveis mandados de prisão para os líderes dos acampamentos. Mas, no melhor estilo, não era minha área, nem prestei atenção. Eu vou ler aqui o que ela diz, ela fala, abre aspas, foi daí que o general Dutra disse que de final de semana juntava mais gente e perguntou se eu poderia entrar com uma equipe na terça-feira, 10 de janeiro. Eles iam criar um protocolo, porque até a equipe de vigilância sanitária foi hostilizada no acampamento. Então queriam um protocolo integrado para a segurança da equipe de abordagem social. Ficou acertado que eu entraria na terça. Eu só queria ver se fosse reunião para decidir lanche na praça. E para deixar o enredo ainda mais suspeito, a defesa de Bolsonaro dispensou um monte de testemunhas. Eu comentei nessa reunião porque Anderson foi ministro do presidente Jair Bolsonaro e eu via que, de fato, eles estavam com uma intenção firme e clara de desmobilizar o acampamento. Tipo o Pazuello, o médico particular e até um advogado apontado pela PF como coautor de minuta golpista. Porque, né, se é pra contar história pra boi dormir, melhor escolher quem tem roteiro alinhado. O golpe não existiu, Bolsonaro tava triste. Todo mundo amigo, ninguém viu minuta. E os prédios da esplanada se quebraram sozinhos, talvez por obra do espírito revolucionário das árvores da praça. Amanhã tem mais. Porque no Brasil, até a cara de pau é patrimônio imaterial. Deixa o like, compartilha esse circo jurídico e comenta aqui. Quem nega melhor, Tarcísio ou Ciro?